Fala galera, dando continuidade ao nosso aulão agora, a gente vai passar pelas funções da administração, ok? Primeira delas, planejamento, mas vamos puxar para o lado de cá, vamos começar a entender a teoria neoclássica. Bom, depois que a gente entende as teorias, né, depois que a gente passa pela TGA, a administração desenha um processo administrativo, ok? Desenha o que a gente chama de processo administrativo, ou seja, é um modo de agir, é um modo de operação que uma organização deve ter para que ela possa fazer o quê? Para que ela possa atingir os seus resultados. Aqui eu quero que você retome o conceito de organização. O que é uma organização, pessoal? Você tem que saber isso de trás para frente, de frente para trás. Uma organização é uma soma de pessoas, certo? Mais recursos, e essas pessoas, esses recursos não estão aqui de bobeira, elas querem atingir um resultado. Importante, galera. O resultado que uma organização almeja, é que tipo de resultado? Vem comigo. Um resultado que não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente. Como assim? Não entendi, Marco. A estrutura de uma organização vai buscar alcançar resultados que não existiriam não fosse o esforço daquela organização, certo? Não fosse o esforço daquele grupo de pessoas e recursos. Então vamos lá. Essas pessoas e esses recursos devem operar através desse processo administrativo para que elas atinjam o resultado. Então, o que é um processo administrativo? Um processo administrativo é um meio que a organização utiliza para alcançar determinados resultados. Show, show! Então, vamos lá. Essa teoria neoclássica do indivíduo chamado Peter Drucker divide o processo administrativo em 4 funções: a função planejar, a função organizar, a função dirigir e a função controlar, o que a gente chama de PODC. Então vamos lá, no P eu vou fazer o quê? Eu vou delinear um objetivo e delinear os meus métodos. Aqui eu vou organizar a minha instituição, aqui eu vou motivar, liderar e depois eu vou avaliar. Se eu entender esse PODC como um processo, 2 características importantes: cíclico e contínuo. O processo administrativo não tem início nem fim definidos. O processo administrativo simplesmente começa pelo planejamento, claro, mas depois ele vai acontecer por diversas vezes e somente cessará no momento em que a organização fechar, certo? Por isso que ele é cíclico. Importante, eu posso andar para frente no processo administrativo, mas eu também posso voltar. Show de bola. Se eu entender como um todo, eu vou para o enfoque processual. Se eu entender como etapas, como funções administrativas, ou mais, pessoal, como rotinas administrativas, aí eu faço o enfoque funcional. Marco, o que mais aparece em prova? Sem sombra de dúvidas, o enfoque funcional. Por quê? Porque aqui você vai falar tudo sobre planejamento, tudo sobre organização, tudo sobre direção e tudo sobre controle, ou seja, um bocado de conteúdo, é muita coisa para sua banca cobrar, ok? Então vamos começar com a função base do processo administrativo, o planejamento. O planejamento é aquilo que dá o start no processo administrativo. É por ali que começa o processo administrativo. Por isso que muitos dizem que é a função mais importante. Por que a função base é a função mais importante? Porque eu vou organizar conforme eu planejei, vou dirigir conforme eu planejei e vou controlar conforme os objetivos que eu coloquei lá no planejamento, meu irmão. Então, é lógico que o planejamento é o que vai dar rota para todo mundo, certo? Show de bola. Importante, o planejamento acontece no presente, então não faz parte da execução, A execução vai se dar aqui e depois aqui eu vou ter a avaliação. Importante, o planejamento não é fazer, é definir o que fazer. Cuidado com isso. Planejamento não é fazer, é definir o que eu vou fazer para me tornar mais
proativo do que reativo. O que é uma organização reativa? Toma pancada na cara e depois reage. O que é uma organização proativa? É aquela que antes de tomar pancada já sabe como vai reagir. Ok, galera? Show? Então esse é o objetivo do planejamento. Tornar a organização proativa e não reativa. Planejamento é um processo, não é uma tarefa. Planejamento é um processo, não é uma operação. É um processo, ou seja, é uma sequência de etapas. Planejamento é uma sequência de etapas. Guarde isso, certo? Ele é um processo amplo e participativo. Um processo amplo e participativo. Quem participa do processo de planejamento? Aqueles que vão executar o planejamento, ok? Aqueles que vão executar o planejamento. E é um processo de estabelecer metas, dizer aonde eu quero chegar e delinear métodos, dizer como eu vou chegar. Primeiro eu defino onde, depois eu defino como, ok? Cuidado, a sua banca muitas vezes chama esses métodos de rota de ação. Rota de ação, ok? Show! Depois de definir metas e estabelecer métodos, onde vai culminar o planejamento, onde vai finalizar esse processo é no plano. Desenha-se um plano que significa dizer o que eu vou fazer neste meu processo administrativo. Olha essa assertiva, ouve aqui comigo. O processo de planejamento é mais importante que o plano. Certo ou errado? Certo, pessoal? Por quê? No processo de planejamento, eu vou buscar muitas informações, eu vou ter muitas informações. Sendo assim, se eu tenho muitas informações, não é porque eu tomei a decisão errada e escolhi a rota errada que eu jogo tudo no lixo, certo? Não é porque eu errei no último passo, que é a elaboração do plano, que eu vou jogar todo o processo fora, ok? Então o processo vale mais que o plano. Atente-se a isso. O processo vale mais que o nosso querido plano. Show de bola! O planejamento se divide em níveis. O nível estratégico, o nível do topo. Esse é o que tem mais longo prazo. Esse é o que tem maior prazo. Tático, seja o intermediário, esse tem o meio prazo ou médio prazo, certo? O prazo do meio ou médio prazo, fica melhor médio, né? Médio prazo. O operacional é o de curto prazo. Cuidado, pessoal. Hora ou outra ele coloca o tátil como curto prazo porque ele vai entender o operacional como curtíssimo prazo. Aí muita gente morre. Por quê? Você tem que entender a relação dos prazos mais do que decorar que um é curto e o outro é médio. Então nós temos o menor prazo operacional, o prazo intermediário no tático e o maior prazo no estratégico, ok? No planejamento estratégico é onde eu vou definir o que, pessoal? Ó, essa tá boa. As estratégias, as formas de agir, ok? No planejamento estratégico também eu vou definir o meu referencial estratégico, missão, visão e valores. E sua banca é muito competente em confundir você com missão e visão. Missão é presente, é o que a organização é. Visão é futuro, é o que a organização quer ser. Cuidado, missão presente, quem eu sou. Visão futuro, quem eu quero ser. Cuidado com isso. E valores, pessoal? Valores são as crenças que vão tutorizar as estratégias. Um dos valores, sustentabilidade. Se um dos valores é sustentabilidade, jamais nenhuma estratégia, nenhuma ação pode ferir o valor sustentabilidade, ok? Importante, para isso que servem os valores, para delinear as nossas estratégias. Então, missão presente, o que a organização é, visão futuro, o que a organização quer ser, e valores são os elementos que vão tutorizar a escolha dos meios, ok? Sem eles não tem negócio. Bom, questão número 32 da sua prova Matriz SWOT. Questão número 32 da sua prova Matriz SWOT. Atenção, atenção, atenção. Se você quiser ter um acesso de esquecimento antes da prova, esqueça tudo, mas não esqueça a Matriz SWOT, que eu digo que pelo menos tu garante 2 questões. Matriz SWOT é uma matriz de análise ambiental.
uma matriz de análise ambiental, que cruza elementos do ambiente interno com elementos do ambiente externo. Importante, características de ambiente interno, tudo aquilo que influencia no negócio da organização. E a organização tem poder de controle. Tudo que influencia no negócio da organização e a organização controla, certo? Isso é ambiente interno, dividido em aspectos negativos, suas fraquezas, e aspectos positivos, suas forças, pontos fracos ou pontos fortes. E é o cruzamento desse ambiente interno controlável com o ambiente externo. Também elementos que influenciam no negócio da organização, porém a organização não tem controle. Influencia nos negócios da organização, mas a organização não tem controle. Característica do ambiente externo é a organização não ter controle sobre. Aqui temos elementos negativos, ameaças, e elementos positivos, oportunidades. Ok? O que é ameaça, o que é oportunidade, o que é fraqueza, o que é força, depende da organização. Porém, os cruzamentos serão sempre os mesmos e eu quero que você fale bem alto os cruzamentos comigo. Cruzei uma ameaça com uma fraqueza. Qual que é a estratégia? Uma ameaça com uma fraqueza minha, estratégia de sobrevivência. Estratégia de sobrevivência. Cruzei essa mesma ameaça com uma força, essa mesma ameaça com uma força, vem com tudo que eu aguento, é manutenção, manutenção. Cruzei essa fraqueza com uma oportunidade, cruzei essa fraqueza com uma oportunidade, aqui eu tenho oportunidades de crescimento. Agora eu cruzei essa oportunidade, essa onda boa com a minha força, eu sei surfar essa onda boa, então aqui eu tenho uma oportunidade de desenvolvimento ou alavancagem. Alavancagem. CESP já usou esse termo, sua banca pode usar também. Então, desenvolvimento ou alavancagem. Não morre no conceito, por favor. Ok? Show de bola, essa é a matriz SWOT, matriz fofa, matriz FFOA. SWOT tu mata, ok? Análise prescritiva. Show! Depois, tem um indivíduo chamado Michael Porter que definiu pra gente as estratégias genéricas. Estratégias genéricas são 3. Foco, diferenciação e liderança em custo, liderança em preço. Aqui vou colocar custo ao invés de preço, que fica melhor. Liderança em custos. Show! Quando eu falo num ambiente onde eu tenho mais de um player, mais de um concorrente, onde eu tenho concorrentes, eu falo em estratégias de diferenciação, ou seja, aumentar o valor, ou estratégias de custos, diminuir o preço. Aumentar o valor, estratégias de diferenciação, significa dizer que existem vários telefones celulares, porém só um é um iPhone. Existem vários notebooks, porém só um é o iMac. Existem vários veículos esportivos, porém só um é a Ferrari. Isso significa dizer que você vai buscar uma percepção de unidade, uma percepção de ser único aos olhos do seu consumidor. Isso é agregar valor ao seu produto. Estratégias de diferenciação. Agora também você não precisa se preocupar com estratégia de diferenciação. Você também pode se tornar o mais barato. O menor preço. Amigo, me vê o mais barato. Isso é liderança em custo. Eu quero ser o mais barato do meu segmento. Cuidado, tá? Cuidado. Sua banca pode te sacanear. Estratégia de liderança em custo também pode ser chamada de estratégia de primeiro preço. O marketing utiliza essa expressão. Primeiro preço, o preço mais barato, ok? Show de bola. Bom, mas também você pode ter um produto que é único no mercado, um produto que só você atue, e a gente chama isso de estratégia de foco. Quando você pega todo um mercado e corta ele, fatia, segmentando ele ao máximo, encontrando o nicho. O que significa dizer? Existem várias lojas de vestido, mas somente uma é de vestido de noiva. Existem vários tipos de academia, porém existe academia para mulheres, academia para idosos, ou seja, eu busco um nicho, eu busco segmentar ainda mais a minha organização. Fechou, essas duas são importantíssimas para a sua prova. E tem um quinto elemento também do nosso brother Michael Porter, que ele fala o seguinte: existem 5 forças que atuam sobre a organização. As forças são tensionadas por uma, que é
A rivalidade, o grau de rivalidade entre os concorrentes. Cuidado com a pegadinha aqui. Quantidade de concorrentes não é igual à rivalidade, não é proporcional à rivalidade. Não significa que no mercado onde eu tenha mais concorrentes, eu tenho mais rivalidade do que no mercado que eu tenho menos concorrentes, ok? Cuidado com isso, ok? Quantidade de concorrentes não é a relação sine qua non com rivalidade, ok? Então, o primeiro deles, rivalidade. Grau de rivalidade entre os concorrentes tensiona as demais forças. Depois eu tenho o poder de barganha dos fornecedores, ou seja, a capacidade que seus fornecedores têm de ajustar os preços. Barganha dos clientes, capacidade que seus clientes têm, seus consumidores têm de ajustar os preços, de exigir descontos e elementos afins. A entrada de novos players, de novos concorrentes nesse mercado e, por último, mas não menos importante, a entrada de novas tecnologias. Imagine lá que no departamento de engenharia mecânica da UFSC criam uma máquina que lê todas as provas e dá somente os conteúdos que podem aparecer proporcionalmente. Lá se vai professor Marco Ferrari para a sarjeta, ok? Então isso significa uma nova tecnologia entrando nesse mercado de concursos. Gente, importantíssimo, tudo que eu falei aqui pode aparecer níveis, planejamento estratégico, mas sem sombra de dúvida, se você tiver 5 minutinhos para dar uma lida antes da prova, matriz SWOT é a pedida. Ok, galera? Entendemos? Entendemos planejamento, função base do processo administrativo, função mais importante do início do nosso processo administrativo. Show de bola! Continua comigo que na próxima a gente vai falar sobre organização. Valeu, um abraço, um beijo e até mais. Tchau, tchau.